galera, voltamos com mais um vídeo e dessa vez nós vamos falar de Batman vs Superman. Sim, eu fui assistir um filme e por isso estou trazendo para vocês mais um Gordo Viu. Porém, temos uma palavra: foda. Mas poderia ser melhor. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Canal do Gordo! Para começar, eu curti bastante a questão da história e a forma com que a história se formou. Todos os contextos, todos os pontos de vista sendo levantados, o fato de mostrar a situação, o que aconteceu em Metrópolis e como afetou o Bruce Wayne, eu achei isso muito foda, porque na verdade é aquela confusão toda acontecendo e ele estava lá. E ninguém mais podia imaginar que ele estaria lá. No caso também, uma questão onde os senadores estão discutindo a questão do Superman, se ele realmente ajuda, se ele não ajuda. Já aí tem um outro ponto onde a Lois estava correndo perigo lá e o Superman chegou e conseguiu, entre aspas, salvá-la, mas com isso ele acabou sendo acusado de outras coisas. Então a gente podia perceber ali no começo logo do filme que já estava tendo uma manipulação das informações para que o Superman fosse culpado de outras coisas. Claro que a forma com que o Superman arrasou com Metrópolis, por mais que ele tenha sido o salvador, ele destruiu a cidade praticamente quase toda. E mesmo assim, algumas pessoas o veneravam, outras não tanto veneravam ele, mas digamos, não eram neutras, não gostavam do que eles estavam vendo. Algumas pessoas acreditavam que ele era um anjo que veio do céu, outras que ele não era o anjo, que ele não era o salvador. E no caso, a gente viu ali uma participação brilhante do Ben Affleck como o Batman. Sério, eu não esperava que ele fosse um Batman tão bom. Porém, algumas cenas na questão de luta, eu até gostei, mas mesmo assim achei que aquela roupa deixou ele um pouco travado em questão dos movimentos dele. Eu não tenho certeza se os movimentos estavam sendo feitos por ele mesmo ou por dublê, mas mesmo assim a roupa acho que travou um pouco. A questão da essência do Bruce Wayne, de como ele é, de questão de Gotham e tudo mais, eu curti a imersão que a gente teve, a introdução à história, contando um pouco do passado do Bruce Wayne, fazendo uma ênfase ali na questão da morte dos pais dele, para depois fazer um contraponto com a questão do Superman, porque todo momento a gente viu eles trabalhando essa questão de lembrar quem era a família do Batman, lembrar a questão do porquê ele se tornou o morcego e essas coisas assim, e sem falar nos sonhos que ele estava tendo, que eram meio que talvez prevendo o que poderia acontecer no futuro, ou talvez simplesmente eram sonhos, pesadelos que ele tinha devido a tudo que já aconteceu na vida dele. Isso a gente foi perceber um pouco mais pra frente do filme, aonde vimos a participação do Ezra Miller pela primeira vez como Flash. Eu falei, nessa parte eu tenho que contar vantagem. A minha teoria deu certo e eu acertei nesse ponto. Na verdade, eu acertei alguns pontos da minha teoria e fracassei em outros. Por exemplo, nós não vimos o Lex Luthor com armadura. E eu esperava ver ele com uma armadura, porque vários rumores e até um brinquedo do filme saiu e tinha o Lex Luthor de armadura. Então a gente não chegou a ver esse ponto dele de armadura. A questão do Apocalipse, eu esperava um pouquinho mais, a forma com que ele foi criado eu não curti, mas mesmo assim não atrapalhou muito o filme. Eles mudaram um pouco o contexto de várias partes do filme. Por exemplo, ali no filme a gente viu em evidência dois quadrinhos clássicos. A questão do Apocalipse aparecendo e o final, o desenrolar do filme. Não vou dar spoiler, não se preocupe, mas no decorrer do filme ali acontece o que aconteceu no quadrinho onde o Apocalipse apareceu. Outro ponto que eu achei interessante foi a arma que o Batman usou para soltar a fumaça de Kryptonita no Superman. Quem fazia isso nos quadrinhos era o Arqueiro Verde, que lançava uma flecha, e quando o Superman pegava a flecha, da mesma forma que ele pegou a bala que o Batman lançou,
e solta fumaça. Então, ou seja, eles juntaram essa questão, não colocaram em evidência nem a necessidade do Arqueiro Verde ali, mas eles trouxeram essa essência dos quadrinhos. Essa parte eu curti, a parte do quadrinho, da forma que termina o filme, eu também curti. Eu esperava um pouquinho mais, né, no desenrolar da história e na questão do desenvolvimento da história, do que aconteceu mais. E no caso, algumas coisas ficaram subentendidas. Por exemplo, a forma com que o Lex Luthor estava envolvido em praticamente tudo o que estava acontecendo. Ele estava envolvido em criar a rixa do Batman versus o Superman. Ele estava na questão de achando informações sobre os meta-humanos, que foi aonde que o Batman achou uma pasta que tinha algumas logos, e cada logo era respectivo a um novo herói. A gente viu o Cyborg sendo criado. Esse foi um dos pontos que eu errei, a forma com que o Cyborg foi criado. Ele apareceu já sendo, digamos, desenvolvido. Outro ponto que eu achei bacana foi a questão do Aquaman. Eu esperava que ele aparecesse um pouco mais, foi apenas um videozinho. E depois o Ezra Miller aparece mais uma vez, só que como Barry Allen. Ou seja, eu acertei que ele ia aparecer como Flash e acertei que ele ia aparecer como Ezra Miller. Então, parabéns pra mim. Sério, eu curti muito essa parte de ter acertado. Vimos também que tinha muitas informações sobre a Mulher Maravilha em questão de datas e referências lá. Então, ou seja, o Lex Luthor estava perseguindo ou tentando descobrir o máximo de meta-humano possível. E no caso, como a gente viu um ponto relevante na história, que foi a questão do Barry voltando no tempo. Essa parte eu imaginava que poderia acontecer, mas eu não esperava que fosse dessa forma. Porque o Barry voltou no tempo para poder, digamos assim, alertar o Bruce Wayne, informando lá que a Martha era digamos, a chave de tudo. E no caso, eu fiquei assim, meio pasmo, porque a gente viu ele com uma suposta armadura, e vimos também ele com a questão da roupa de Flash. E depois ele só como Barry Allen também. Então eu acho que temos muito para esperar para os próximos filmes, principalmente na questão da Liga da Justiça. Eu acho que a Liga da Justiça ela já vai ter um ponto mais à frente no filme, porque agora a gente viu ali que o Batman resolveu unir todos os meta-humanos, ou seja, vai chamar o Cyborg, o Aquaman, o Flash, a Mulher Maravilha já estava do lado dele, então eu acho que eles vão começar a formar. E quando tiver o filme da Liga da Justiça, já vai ter a Liga da Justiça formada. Essa é a minha impressão. Agora, a questão do Flash voltar no tempo, surgiu um rumor que o filme solo do Flash teria exatamente essa questão de voltar no tempo e ele ver outros Barry, inclusive talvez um crossover entre cinema e TV. A gente já falou sobre isso e agora essa hipótese pode, digamos, ter um pouquinho mais de verdade nisso. Um outro ponto que eu achei interessante foi a parte onde o Superman estava no espaço, em que ele absorveu a energia do Sol e o olho ficou vermelho e ele desceu atrás do Apocalipse. Isso também lembra uma clássica. Na verdade, uma clássica não. Lembra o jogo Injustice. Não sei se vocês lembram, a questão de Injustice ficou bem claro ali em um certo momento. O momento onde o Barry aparece falando com o Bruce e no momento onde o Superman absorve a energia do Sol. É praticamente igual o que aconteceu no Injustice ali, tirando uns pontinhos. Um exemplo que no Injustice, na história de Injustice, o Coringa mata a Lois Lane e isso faz com que o Superman se torne um tirano e tal, e ele tinha capacidade para isso, e vários membros da Liga ficou do lado dele com medo dele, porque quem se opunha morria. Então, basicamente, o Barry aparece falando: você estava certo, Martha é a chave de tudo. Ou seja, poderemos ter alguma confusão a mais aí que faça com que o Flash tenha que voltar
no passado, no filme. Então a gente pode esperar muitas coisas fodas pra acontecer. Agora, efeitos especiais sensacional. A questão do Apocalipse, eu já falei, eu não curti muito a aparência dele, mas tirando esse fato, foi aceitável. O filme basicamente todo foi extremamente bem desenvolvido. A gente que é fã espera sempre um pouco mais do que a gente poderia ter. Basicamente, as minhas expectativas foram todas sanadas com o filme. Eu curti e eu acho que vale realmente a pena aí de assistir o filme. E pra quem ainda não assistiu, eu aconselho, assista, porque o filme vai valer aí 4 gordinhos. Sério, eu curti demais. Se você já assistiu o filme, o que você achou do filme? Coloca aí nos comentários a sua opinião, porque eu acho que ela é importante. E vamos dar continuidade aí na questão do desenvolvimento das histórias. Depois do filme, tem algumas teorias que eu estou bolando e em breve teremos mais vídeos de teoria. Agora, um outro detalhe que eu acho importante e que é válido lembrar. A interpretação dos atores ficou foda. O roteiro, a história ficou bem legal. Trouxe um pouco mais da questão do desenvolvimento para algo futuro. A questão dos sonhos do Batman. A gente tem um momento que vê realmente o símbolo de Darkseid e aqueles guerreiros que estão lá são os soldados de Darkseid. São iguais, não tem como não ser. Então, provavelmente, o vilão da Liga da Justiça realmente vai ser o Darkseid. E a questão do que o Lex Luthor falou para o Batman no final do filme, na questão, ele está chegando, aquilo ali significa que, de alguma forma, ele fez algum contato chamando o Darkseid, ou qualquer outro ser supremo do universo DC. Porque só um ser supremo poderia aí fazer a união de todos os heróis. Cara, eu curti e não vejo a hora de sair aí o Liga da Justiça. E aí, coloque nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata engorda. Tchau!